Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal. Bom, fazer o pós-jogo aqui entre Vasco e Flamengo. E já tá repetitivo algumas coisas que eu falo aqui em relação à escalação, às escolhas do Renato. É que é difícil entender, tá? Mas você, sabe, fica irritado, você fica estressado. Porque na boa, hoje assim, ele jogou o clássico no lixo. Eu acho que a escalação foi errada e eu vou te falar, talvez seja o clássico Vasco-Flamengo, dentre de outros que o Vasco também não venceu, mas esse talvez tenha sido o mais acessível, pelo que a gente viu em campo hoje, porque eu acho que foi um Flamengo soberbo, um Flamengo desinteressado, não quis forçar muito, achou que ia ganhar quando bem entendesse, achou que o gol ia sair quando bem quisesse, né? Não é a primeira vez que eles agem dessa forma. Então, eles estavam muito tranquilos no jogo, errando passes e o Vasco não aproveitando. Da mesma maneira que eles aproveitaram os erros do Vasco por ruindade de jogadores, né, o Vasco não aproveitou os erros que o Flamengo estava dando. Assim, o lado direito do Flamengo estava marcando mal, o Vasco estava conseguindo tramar por ali, erro de passe no meio campo, gerando contra-ataque para o Vasco não aproveitou, e não aproveitou muito em questão de uma escalação errada, porque para jogar com o Flamengo é óbvio que você, né, na teoria você não vai ter posse de bola, né, de início de jogo, você vai jogar mais explorando contra-ataque, você vai jogar ali atrás do meio campo, né, marcar bloco baixo. E foi o que aconteceu, só que assim, para você fazer isso, né, recuperar a bola e sair rápido, você tem que ter jogadores rápidos pelos lados. E hoje você vem com uma escalação com o Brenner de ponta, o David ali, e uma dobra de laterais. Só que assim, é uma dobra de lateral em que o ponta, né, digamos assim, o Puma, não é o cara rápido, né? Entende? Então, do outro lado tem o Brenner, você vai sair em velocidade com o quê? Ele não escalou o Adson novamente, vai entender por quê. O Andrés Gomes, ele falou que sentiu um tostão, não estava tão bem e não quis começar com o Andrés Gomes. Mas aí eu penso, ok, não tem o Andrés Gomes, mas vai ter que botar um cara de explosão ali. E a primeira opção que ele pensa é o Brenner de ponta. Por que ele não puxou o David para a ponta e botou o Spinelli no centroavante? Por que ele não, começou com o Adson, puxou até o próprio, poderia ter puxado até o próprio Rojas para jogar mais aberto e botado mais um volante, ao invés de botar a dobra de lateral ali? Entende? Ou botado o Nuno por dentro, o Nuno por ali, enfim, poderia ter testado todas. Ele escolheu a pior delas. Então, assim, foi uma escalação mais uma vez errada contra um adversário mais forte, né, do Brasil aí, o Vasco vai enfrentar. Você vê que mesmo o Vasco tomando um gol com 7 minutos de jogo, numa falha defensiva do Robert Renan, com o Cuesta também, acho que o Cuesta falhou até mais, porque estava marcando mais de perto o Pedro. Mas você vê que o Flamengo estava dando chance para o Vasco conseguia criar, principalmente nessas bolas cruzadas na área. Só que aí você não tem um centroavante, né? O Renato, com meia hora metade do primeiro tempo, ele já desfez o que ele tentou fazer e inverteu o Brenner com o David. E o David sai do centroavante para jogar pelas pontas, né? E aí funcionou melhor. Só que aí o Brenner não funciona nem como 9 e nem como ponta. Como 9, ele recupera uma bola num 3 contra 2, ele vai esperar alguém passar, né? Ele simplesmente bate pro gol de esquerda ainda. Aí eu não entro em campo. Renato sempre fala, eu não entro em campo pra chutar. Mas tá bom, Renato, quem é que escala o time? Quem é que bota ele pra jogar? Porque assim, o Nestroza, que é o quarto jogo no Brasileiro que não entra,
E eu não tô criticando isso, não quero que ele entre, mas por que o Brenner tá tendo tanta chance também? Por que o Brenner não tem a pausa? Que o Brenner teve 2 bolas dentro da área que ele se enrolou sozinho. Ele não dominou. Sabe? Então, assim, é um cara que joga aberto pela direita, não rende. Não rende como ponta de esquerda, não rende como 9, não rende como um 10, né? Atrás do centroavante. Ele vai render aonde, então? Vou botar ele de lateral? Vocês preferem hoje ver o Brenner entrando ou alguém da base? É igual o Nestroza. Entre o Nestroza e o Ramon Rico, o Zuccarello, o Andrei Fernandes, qualquer outro jogador. Você prefere o Nestroza jogar? É isso que eu falo. Ah, mas custou dinheiro, não sei o que. Meu amigo, aí é paciência. O jogador não deu certo, o jogador não tá rendendo. Você não pode deixar o cara jogar ou dar tanta chance pro cara que tá acabando com o time, né? É menos um em campo, porque custou dinheiro. E aí? Faz sentido? Pra mim não faz, porra. Faz sentido você ter o Alisson à disposição, porque a questão não é questão física, não é questão clínica, como querem falar na televisão, que não sabem porra nenhuma do que acontece no Vasco, mas eles querem falar pra vocês. Porque assim, se fosse questão física, nem o Rojas jogaria. Porque assim, o Rojas, o Puma e o Watson jogaram contra o Audax. Mas só o Rojas e o Puma começaram hoje. O Watson não começou. Alguém explica isso? Eu não entendo, porra. E é mais uma escalação errada. Quantas escalações certas vocês podem me dizer do Renato Gaúcho? Que realmente falou, pô, agora ele acertou. É essa aí. Nenhuma. O lado bom de hoje foi o Tietchan não ter entrado. Aí eu te falo, entre o Tietchan entrar, você prefere ele ou testar o Ramon Rico de novo? Ou o Tietchan ou o Zuccarello? Sabe? Ou até mais um volante mais marcador, botar o Hugo Moura no lugar do Tietchan. Junto com o Barros, liberar um pouco mais do Thiago Mendes. Jogar no 4-3-3 em algum momento. Na boa. Entende o que eu quero dizer? Porque assim, pra gente contratar no meio do ano, ô amigo, ou só resolvendo a questão da SAF, da SAF, ou hoje vai ter que vender jogador, né? Negociar para ter um dinheiro. Até mesmo se for para empréstimo, porque para empréstimo tem que pagar e pagar salário também depois. E aí eu não sei como é que vai ser a janela, não sei o que o Admar vai sugerir, né? Tem jogador aí que tá sem não vai renovar. O próprio Cebolinha não vai renovar no Flamengo. Não sei se ele viria pro Vasco, né? Embora já foi jogador do Renato. Mas viria de graça. Para quem paga um salário altíssimo pro Matheus França não jogar, Cebolinha acho que seria mais útil. O Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro é um cara que eu acho que pode ali fazer alguma coisa. Ainda não fez 10 partidas com o Galo, né? Lá ele é banco. Então é saber usar o dinheiro também. E assim, em relação a contratações europeias, não vou aqui falar, porque também não sei, né? Ah, traria fulano do time tal, não sei o que, o brasileiro tal, tá lá na Europa, não sei o que. Cara, mas eu não sei questão de contrato, questão de salário, se o cara também tá bem fisicamente, tem que avaliar muitas coisas. Só que assim, o Vasco vai ter que ser pontual, né? O Vasco vai ter que trazer 2 zagueiros. Porque não passa confiança, né? Agora a prioridade vai ser zagueiro. Entendeu? Infelizmente se não tiver dinheiro, amigo, pra trazer outras posições, vai ser assim. Pra mim é zagueiro, um camisa 5. Acho que um meia, um 10 vale. E talvez um centroavante. Né? Porque eu acho que de 9 só tem o Spinelli. Né? O Deixa está improvisado ali. Não vejo como 9, o Brenner também não.
entendeu? Ou então mais um canhoto ali de lado pra ter uma característica mais de ponta, que eu sempre falo que o Adson é um canhoto ali, mas ele é um cara que constrói, né? Não é um cara tão vertical. Talvez se tivesse a chance de trazer mais um cara ali. Porque destro, pelos dois lados, você tem o Andrés Gomes, já tem o Nestroza. Você pode puxar o Nuno por ali, né? Em alguma ocasião, você tem alguns da base também. Mas o canhotinho ali, a gente só tem o Adson. Então, amigo, é saber contratar e não rasgar dinheiro novamente, né? Porque eu não tenho muita esperança do Nestroza e do Brenner vingarem, não, cara. Tô bem preocupado. E se você não é Palmeiras, se você não é Flamengo, pode rasgar dinheiro, daqui a pouco você contrata outro e tudo bem, é complicado você trazer jogadores errados, né? Que não rendem. E assim, eu vejo muita gente falando assim, pô, o Renato mexeu bem. Não, ele não mexeu bem. Ele desfez a cagada que ele fez. Porque ele fez uma escalação ruim e ele não voltou pro intervalo com alterações. Ele voltou com o mesmo time. E o time chegou ao empate com jogadores que deveriam começar a partida. O Adson, né, o Spinelli. Entende? Essa é a grande questão. E todo jogo, assim, todo jogo não, mas a maioria dos jogos do Vasco no Brasileiro, ele começa mal o primeiro tempo, ele escala mal o time. Aí às vezes o Vasco toma um gol, tem que virar a partida em casa, né? Como foi o caso do São Paulo, o caso do Palmeiras, o caso até do Fluminense. Porque ele desfaz o erro que ele cometeu na escalação. E ele tem feito isso frequentemente. Ele tem escalado mal e no segundo tempo ele bota o time que todo mundo mesmo fala e observa que tem que ser titular. Mas só ele não consegue ver isso. E assim, os atletas estão salvando a pele do Renato. Porque a virada do Fluminense foram 2 cruzamentos, né, na base da vontade. Hoje foram 2 bolas aéreas na base da vontade. Então, assim, tá mascarando essa virada do Fluminense, o empate hoje, acaba mascarando um trabalho que eu acho que não é a grande coisa do Renato. Para mim, os atletas que estão na base da raça, da vontade, que estão conseguindo fazer esses pontos aí. Porque a gente vê de padrão de jogo, eu não vejo padrão de jogo do Vasco. Estratégia. E o Vasco toma gol todo jogo, pô. O Vasco não tomou gol contra o Paysandu, né? Que é a Série C, o time de Série C na Copa do Brasil. E contra o Olímpia no Sul-Americano. No Brasileiro, o Vasco toma gol todo jogo. E a gente já tá aí indo pro final do primeiro turno, o Vasco também não conseguiu ganhar um jogo fora de casa ainda. Aí, assim, contra o Audax, talvez a gente tenha uma chance, porque ele vai botar jogadores reservas que eram para ser titulares. E aí eu pergunto, qual vai ser mais uma escalação bizonha que ele vai botar contra o Atlético Paranaense? Porque ele não acerta nenhuma. Ele não consegue fazer assim, pô, o time é tal, não sei o que. Aí ele vai e entra, um jogador e fala, porra, é capaz dele voltar com o Tietê, ele continuar com o Brenner, sabe? Vocês duvidam disso? Domingo contra o Atlético Paranaense, 8h30 da noite. Vocês acham que ele vai conseguir finalmente enxergar o que todo mundo tá falando? Porque assim, eu não sou o único que tô falando isso, a torcida tá falando isso, das escalações. Na transmissão hoje, todo mundo falando da estratégia ruim do Renato, que ele escalou mal, né? Não querem criticar muito porque são amigos dele, né? Que ele tentou algo que não deu certo, que ele demorou a mexer, não mexeu no intervalo. E ele gosta muito de falar que, poxa, mas tá cheio de técnico aqui na coletiva de imprensa. Mas aí não é um jornalista que tá falando. Se você vê ex-jogadores, né, falando que você tá errado, torcida, jornalista, todo mundo tá falando que você tá certo, tem alguma coisa errada. Então todos os ex-jogadores que estão criticando você também não sabem porra nenhuma de bola. É bizarro.
É bizarro. Hoje era um jogo que eu vi que o Flamengo tava sem intensidade nenhuma. Era um jogo que, se tivesse escalado certo, no mínimo, a gente sairia pelo menos no intervalo com um empate. Porque assim, o Flamengo não amassou o Vasco. O Vasco terminou com muitas finalizações, terminou com mais posse de bola que o Flamengo. Muito na base da vontade, do abafo, né? Se arriscando bastante. Mas eu repito, não é uma, assim, estratégia, assim, você empilhar jogadores, como ele sempre fala que faz, né? Terminar com atacantes, né? Jogadores extenuados em campo, como foi o caso do Thiago Mendes, que aí não sei se ele tivesse mais tempo, se ele ia conseguir ficar em campo, porque ele estava muito cansado. E o Vasco não tinha mais como mexer. Então, assim, é muito na base dos jogadores. E é por isso que eu falo assim, o jogador joga quando ele gosta do técnico. Acredito que eles até gostem do Renato, porque o jogador corre para isso, porque ele não corria pro Diniz mais. A gente via que pro Diniz ninguém se esforçava mais. Só que assim, nem sempre o seu correr, você demonstra vontade. Eu não acho que é falta de vontade. Eu acho que é falta de orientação, de estratégia. Então você vai olhar pro técnico e falar, e aí, eu vou fazer o que agora? Eu não acho que tem jogador de sacanagem no time. Só que chega um momento que só a vontade, só você... vamos lá, vamos aproximar, né? Bater palminha como o Renato faz no vestiário, à beira do campo. Não vai ser suficiente. Vai ficar faltando alguma estratégia, vai ficar faltando alguma coisa de diferente. Você precisa achar um meio termo entre o técnico estrategista e o técnico motivador. Só um dos dois não dá certo. Então, o empate foi muito, muito bom, assim, poderia ser melhor, né? Todo mundo quer ganhar. Porque se distancia um pouco do Z4, né? A tabela não ajudou muito, a rodada não ajudou muito. E, cara, eu tô sempre falando as mesmas coisas nos vídeos aqui de torcer pro Renato finalmente colocar o time que a gente tá observando, né? Os jogadores que tem que começar jogando. Mas eu tenho pouca fé. O jogo de hoje me deixou muito desanimado. Porque assim, a escalação a dobra de laterais me preocupou, porque ia chegar um momento em que o Vasco ia precisar substituir um dos dois. E eu pensando, caramba, e os dois estão cansados. Você vai desgastar os dois laterais juntos ao mesmo tempo. Aí quando precisar botar um lateral novo, né, para oxigenar ali o lado, o time, você não vai ter. Os caras vão estar em campo já, os dois. Complicado. E assim, não vou ser resultadista. Para mim, ele é o grande responsável pelo empate hoje. Poderia ser a derrota. Mais uma vez. Entendeu? Agora chega contra o Dax, que ele não vai estar à beira do campo, né? Mas ele deve escalar o time. Dá uma chance para jogar lateral esquerda, entendeu? Se puder botar o Ramon Henrique no lugar do Tietê também, para ver se o garoto pega mais corpo ali, né? Sabe? Deve você montar um time competitivo. O Paulo Henrique deve jogar porque está suspenso, o Barros também deve jogar porque está suspenso. Tá, então vamos levar a sério um pouco também, né? Entendeu? Para mim, o Saldívia e o Cuesta, para mim, é tudo 6 por meia dúzia, não vai mudar muita coisa. E, porra, eu acho que dá para você competir. Tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Até quarta-feira. Estamos aí. Valeu.